exatamente não entender isso. E até hoje Israel está à margem daquilo que Deus tinha para essa nação. Como é que aconteceu isso? Então imagina que a civilização humana fosse um grande oceano. E esse grande oceano estava poluído pelo pecado. E como fazer com que esse grande oceano, que é a humanidade contaminada pelo pecado, fosse purificado? É daí que surge o plano de Deus para salvar todo mundo. Nenhum ser humano poderia, mesmo entregando a sua vida, poderia salvar a humanidade. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, um pecador não dá para salvar um outro pecador. Aliás, nem você morrendo pela sua própria salvação, você garante isso. Não vou me deixar crucificar para eu me salvar. Não, não. Porque todos nós pegamos o genoma, o DNA contaminado do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, por isso todos pecaram e destituídos estão da glória, não da graça, da glória de Deus. Porque a glória de Deus é desfigurada em nós, a imagem é desfigurada em nós pelo pecado. Então o que é que Deus faz? É necessário tirar alguém sem pecado para morrer pelos pecadores. Mas como ele vai fazer isso? Então ele começa criando um povo. Então ele vai lá para Ur dos Caldeus, encontra uma família, família de Terá. Terá tinha um filho por nome Abraão. O nome dele, aliás, era Abrão. Terá era um fabricante de imagem de escultura, de deuses pagãos. Se ele fosse um profissional hoje, ele seria chamado de santeiro, rock santeiro. Então, Terá, ele vivia a vida fazendo imagem de escultura de deuses pagãos. E naquela época o pai ensinava para o filho a sua profissão. Provavelmente Abraão foi iniciado nessa profissão de artesão para fabricar imagem de escultura de deuses pagãos. Mas ele viu em Abrão algo muito especial. Então ele diz, Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e vem para um lugar que eu vou te mostrar. A partir de Abraão, Deus vai formar uma nação. Aliás, ele diz da tua descendência, que seria Isaac. Todas as nações da terra serão bem-aventuradas. E aí nasce Isaac, vocês sabem toda a história. E de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os patriarcas, os 12 patriarcas, que formam as 12 tribos, e dessas 12 tribos surge uma nação chamada Israel. Então é daí que vai sair o Messias. E Israel, como nação, seria a nação pregadora da salvação. Quando Jesus nasce, Israel, como nação, não percebe que Jesus é o Salvador. E eles, num conluio com os romanos, executam Jesus na cruz. Quer dizer, não são os romanos, nem os judeus que fizeram isso, mas a história vai narrando a Bíblia, e nós achamos que foram os romanos coniventes com os judeus, ou os judeus coniventes com os romanos, que mataram Jesus. Na verdade, ninguém matou. Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Dizer que mataram Jesus é diminuir o seu sacrifício por nós. E quando ele está lá na agonia, você poderia, um médico aqui poderia dizer, eu vou dar a causa da morte, eu vou dar uma certidão de óbito. Então Jesus morreu por insuficiência respiratória, porque os ferimentos, o diafragma comprimido ali na cruz, lhe faltou o fôlego. Ou quem sabe gangrenou as feridas, os cravos, a lança. Você poderia arranjar uma multidão de argumentos para provar a razão da morte de Jesus, mas nada disso vai revelar o verdadeiro sacrifício de Jesus. Porque não foi infecção, não foi insuficiência cardíaca, não foi insuficiência respiratória, também porque a insuficiência cardíaca, quando sai sangue com água, é como se ele tivesse um colapso cardíaco. Mas na verdade Jesus morre na hora que ele sente que o sacrifício é completo. Por isso ele diz assim, ele havia dito antes, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E quando ele sente que chega o momento de completar o sacrifício, uma das frases que ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele entrega a vida. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo entregou por nós.
E era para Israel falar isso para o mundo todo. Mas Israel não entendeu a sua visitação. E até hoje Israel está à margem, como nação. Na profecia, Israel como nação será salva quando vir Jesus com poder e grande glória, destruindo o falso profeta, a Babilônia que vai cair, e o anticristo, o déspota universal. Israel vai se penitenciar, pedir perdão pela sua falha, grande falha, e aí se reconciliar com o Messias. É por isso que Malaquias, se não me engano, Malaquias ou Zacarias, eu confundo. John Piper, percebemos que hoje na humanidade as minorias têm direito à tolerância e à proteção, exceto aqueles que juraram lealdade a Jesus. Não há tolerância para conosco. Então, queridos, tudo se lança contra Jesus. O plano de salvação, a razão da Bíblia, essa cultura anti-Deus, essa cultura anti-Bíblia, essa cultura anti-igreja, essa cultura anti-cristianismo, anticristão, tudo faz parte exatamente de um plano para sabotar o plano de salvação. E a pergunta é: por que tudo isso? Porque Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Antes de concluir, eu gostaria de fazer duas coisas. A primeira, leia comigo: Jesus Cristo, sem dinheiro nem armas, conquistou milhões de pessoas, em um número muito maior do que Alexandre, César, Maomé e Napoleão. Seguindo, sem conhecimento e a pesquisa científica, ele despejou mais luz sobre assuntos materiais e espirituais do que todos os filósofos e cientistas reunidos. Sem a eloquência aprendida nos bancos escolares, ele pronunciou palavras de vida como nunca antes, nem depois, foram ditas, e provocou resultados que o orador e o poeta não conseguem alcançar. Tudo isso, Jesus Cristo, tudo isso por causa de mim, por causa de você. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, escrever o nosso nome no livro da vida e nos darmos segurança interior no que diz respeito ao destino eterno da nossa alma.